Olá, eu sou a Cláudia Bus e esse é o Foca na Causa. É um podcast para dar voz a quem enfrenta o câncer, a quem cuida, aqueles que estão na luta e aqueles que desejam dias melhores. Nós estamos aqui para dar voz para todas as pessoas, para os cuidadores, para aquelas pessoas oncológicas que estão em tratamento, para os profissionais de saúde. Você não precisa caminhar sozinho e é por isso que o Foca na Causa existe. Hoje nós vamos começar o nosso Foca esquentar, porque hoje está muito frio e nós vamos esquentar a nossa conversa com a doutora Daniela Nizelo. Ela é mastologista e veio agraciar o Foca na Causa com seu conhecimento e com tudo que ela tem para demonstrar para nós que estamos aqui curiosos para saber tudo sobre o câncer e o câncer de mama. Seja muito bem-vinda, doutora Daniela, aqui no Focaverna. Você está no Focaverna aqui, doutora Daniela. Ai, que delícia! Adorei, então, esse Foca Caverna, é isso? E, Cláudia, muito obrigada. Obrigada pelo convite, tá? É uma honra estar aqui e muito, muito obrigada mesmo, né? Estar no podcast Foca na Causa. Adorei. Eu que agradeço a sua presença aqui, não é? Porque foi uma luta, né? Conseguir um horário, um tempo. Sim. E eu agradeço muito por você ter destinado esse tempo aqui para o Foca na Causa e para todos os nossos ouvintes. O Foca na Causa, ele tem no YouTube, tem no Instagram e tem no Spotify. Então, para quem puder, para quem quiser ajudar o Foca na Causa, segue o Foca no Instagram, no YouTube, se inscreve no canal, escuta lá no Spotify, que também entra no carro, coloca teu fone de ouvido ou então põe lá para você ouvir, que tem no Spotify também. Maravilha. Doutora Daniela, quais são os principais fatores de risco hoje para nós mulheres, né, para o câncer de mama? Então, assim, né, Cláudia, a gente sabe que o câncer de mama, ele tem uma origem multifatorial, né? Não existe um foco só, né? Então, são vários fatores que podem levar ao desenvolvimento do câncer de mama, né? Então, entre eles, a gente sabe que o sedentarismo, né? Então, a paciente que não pratica atividade física, que não faz esporte, né? Então, que a gente considera essa paciente sedentária. O uso de bebidas alcoólicas, né? Que é aquela paciente que tem uso muito excessivo, que consome diariamente a bebida alcoólica, pode ser um fator de risco. Pacientes também que fumam, né? Então, o cigarro também é um fator de risco para desenvolvimento de outros cânceres, além do câncer de mama. Pacientes com histórico familiar, né? Então, a gente sabe que o risco familiar, ele corresponde a 5 até 10% dos casos de câncer de mama. Então, a gente sabe que ainda é uma minoria que a gente tem, né, dos pacientes que têm essa predisposição. A maioria dos casos diagnosticados hoje de câncer de mama, eles acontecem de forma esporádica. O que significa? Paciente que não tem histórico familiar e acaba desenvolvendo o câncer, né? Então, essas são as pacientes. E a gente, às vezes, vai vendo, são várias somas, né, de vários fatores que vão acabar desencadeando, então, o câncer de mama. Doutora Daniela, nessa questão da genética, se tem um histórico familiar, então a doutora está me dizendo que é um fator genético, é isso? Então, se tem na família pessoas que já tiveram câncer, há uma probabilidade maior daqueles que vêm depois também desenvolverem o câncer, é isso? Isso aí mesmo. A gente fala que ela pode ser herdada, né? Então, herdado, a gente recebe o gene mutado, né, por uma herança. E essa herança ali pode vir tanto do pai, né, quanto da mãe. Então, a gente recebe 50% do fator da mãe e 50% do pai. E se um deles tiver essa mutação específica que pode desenvolver o câncer, a paciente ela pode estar correndo esse risco de estar aumentando o risco dela de ter o câncer também. Nesse caso, existem exames que a gente pode fazer para detectar? Existem, por exemplo, meus pais tiveram câncer. Eu tenho algum exame que eu possa fazer para ver se eu tenho essa probabilidade? Isso, então assim, quando que a gente indica, né, para fazer esse teste, né, quando a gente pode pensar em alguma alteração genética que eu tenho recebido esse gene. Então, principalmente aquelas pacientes que tiveram, pacientes que tiveram câncer de primeiro grau, tá? Então, quem que seriam essas pacientes? Seriam a mãe ou uma irmã, tá? A gente vai considerar elas como primeiro grau. E segundo grau, então, às vezes, quando teve uma avó, uma tia,
né, que também tiveram câncer. Então, por exemplo, a paciente, ela tem a irmã que teve câncer, ou a mãe que teve câncer, mais a avó que teve câncer de mama, essa paciente, ela tem indicação de estar realizando algum teste, que a gente chama de teste genético, para ver se ela recebeu esse gene mutado. Então, essa paciente tem indicação. Então, quando a gente tem do mesmo lado familiar, com mais de 2 pacientes, com 2 familiares que tiveram câncer, essa paciente tem indicação de estar realizando. Além do câncer de mama, a gente vê muitas pacientes também com familiares, né, que tiveram, por exemplo, câncer de próstata, né? Então, alguns homens que tiveram câncer de próstata na família. E câncer de pâncreas também pode influenciar para ter um desenvolvimento de câncer de mama na paciente. Então, é muito importante a gente individualizar cada paciente, né? A gente não pode... Hoje, a gente não atende mais a paciente como um todo, né? A gente sempre individualiza. Então, a gente tem que conhecer aquela paciente, a gente tem que ver qual é o estilo de vida que ela tem e ver o histórico familiar, né? Para a gente saber o risco que ela tem. E existem alguns exames que normalmente os médicos, né, sugerem que a gente faça, como mamografia, ultrassonografia. Qual a frequência, doutora Daniela, para a gente fazer esses exames? Se tem faixa etária, se já é indicado desde muito cedo. Também existem mitos envoltos, né, na mamografia, etc. Então, fala para a gente um pouquinho sobre isso. Uhum. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda que deve ser realizada a mamografia a partir dos 40 anos, tá, para todas as pacientes. E o intervalo entre o período de cada mamografia, ele deve ser anual, tá? A ultrassonografia, ela vem para complementar a mamografia, né? Então, quando que a gente vai solicitar uma ultrassom? Quando as mamas são muito densas, quando tem aquela mama de difícil palpação, né? Mamas geralmente mais jovens. Essas pacientes, elas muitas vezes vão precisar fazer o ultrassom para complementar a mamografia. Isso a gente está falando de exame de rastreamento, né? A gente vai rastrear a população em geral para a gente identificar alguma alteração ali e que a paciente ainda não está sentindo, né? Então, a gente está falando de exames de rastreio. Quando a gente tem uma paciente que a gente chama ela de alto risco, né? Então, uma paciente de alto risco é aquela paciente que tem um primeiro familiar que teve câncer, 1 até 2 familiares que tiveram câncer de mama. A gente calcula o risco e a gente identifica ela como uma paciente de alto risco. Essa paciente muitas vezes precisa antecipar os seus exames. E ela precisa, então, fazer a mamografia a partir dos 30 anos. Então, a gente antecipa aí 10 anos do rastreio, né? E muitas vezes, para essas pacientes, a gente adiciona a ressonância magnética. Que interessante isso, né? De antecipar os exames. Eu tive aqui uma convidada, a Vanessa, que ela retirou, né, o seio, refez ali, e ela descobriu no banho, fazendo o autoexame. Ele ainda é recomendado, doutora Daniela, o autoexame? Isso, então assim, a gente recomenda o autoexame para a gente ter um conhecimento do nosso próprio corpo, né? A gente deve fazer o autoexame, a gente tem que avaliar a mama inteira, não podemos esquecer da região axilar, né? De fazer a palpação da região da axila. Muitas vezes a gente pode ter algum linfonodo ali palpável também, né? E sim, para a gente conhecer então a nossa mama, qual é a cor, a coloração, se tem alguma coisa diferente. O autoexame, ele só não substitui os exames de imagem, né? Então, assim, eu faço autoexame, né, Cláudia? Então, eu não vou fazer mamografia, porque eu já me autoexaminei. Então, esse autoexame, ele é muito difícil, né? Porque eu posso estar palpando e eu não vou sentir nada, né? Outra pessoa vai lá, palpa, também não sente. Então, a gente não pode ficar só no autoexame, né? A gente deve fazer, pelo menos, a mamografia, então, como rastreio, a partir dos 40 anos. Até porque um nódulo, para ele ser palpável na nossa mama, ele já está maior, né? Então, ele já vai estar muito avançado. Às vezes, um nódulo, para ser palpável, ele já vai estar com 2 centímetros, às vezes 3, né? Vai depender do tamanho da mama, da densidade da mama. Então, a gente não pode, muitas vezes, esperar, né, esse nódulo está crescendo. Então, por isso que a gente deve fazer os exames de rastreamento e sim manter esse autoexame aí uma vez por mês para a gente ter o conhecimento do nosso corpo. E, doutora Daniela, existem alguns mitos, né, em relação à mamografia, né? Tem pessoas que fazem sem problema nenhum, outras já são
mais resistentes a esse exame, porque ele é um exame desconfortável, né? Mas é só pelo desconforto ou tem algum outro mito envolto à mamografia? Existem muitas discussões, né? Tem muita gente que fala em relação ao contraste, né? Que não deveria fazer, né? Mas a gente sabe que a dose do contraste ela é muito baixa para ela causar alguma alteração grande que seja maléfica para o nosso corpo, né? Então a recomendação é que se mantém sim fazendo a mamografia e a dose é tão baixa que a gente pode usar ela uma vez por ano. E a mamografia, então falar da importância dela, a mamografia é o único exame que consegue identificar as microcalcificações. Que ainda seriam, então, o que são as microcalcificações? São os tumores muito iniciais na mama, que eles ainda não são palpáveis. Então, por isso que é muito importante a gente realizar a mamografia. E esse tipo de alteração, eles não são visualizados no ultrassom, né? Então, hoje, o único exame que consegue reduzir a mortalidade do câncer de mama é a mamografia. E a gente estava falando, doutora Daniela, sobre o histórico familiar, né? Existem alguns exames ali que a gente possa fazer precocemente sobre esse histórico, né? Que, por exemplo, eu tenho pessoas na minha família que tiveram câncer, né? E aí eu tenho algum exame específico para fazer? Isso aí a gente fala do teste genético, né? É isso, né? Isso. Então, existe sim o teste genético, a gente recomenda para essas pacientes, então, que tem histórico familiar, né? Esse teste a gente vai identificar vários genes ali, tanto de os genes, hoje em dia a gente classifica, né, os genes de alta penetrância para o câncer de mama, existem os genes de média penetrância e existem os genes de baixa penetrância para ter o risco do câncer de mama. Então, sim, se a paciente tem indicação de realizar o teste, ela deve realizar o teste genético. A gente deve identificar qual é a mutação específica que está causando, né, essa família, né, essa herança na família. E esse teste ele pode ser coletado a partir do sangue, amostra de sangue, ou a partir da amostra de saliva também. Ele é simples. Né? Ele é um exame simples. Né? Se a gente for considerar alguns outros exames, né, doutora Daniela? E doutora Daniela, como que a gente consegue... O que os médicos, né, quando fazem os exames, consideram num câncer? Que às vezes é um tumor, se eu posso falar assim, maligno e benigno. Qual que é a diferença, assim, para considerar? Porque eu também tive convidadas aqui que, mas não era, eu retirei, né, lá o nódulo e não era maligno. Então, existe diferença entre se ter um tumor ali, que se pode dizer assim, entre a diferença entre maligno e benigno. Quando que é detectado assim, né? Vamos lá, mais ou menos acho que quer falar em relação ao exame físico, né? Exame clínico, assim, né? Quando que eu posso estar suspeitando, assim, será que é um nódulo maligno ou benigno? Então, quando a gente fala assim, na palpação, né? Então, eu senti o nódulo, nódulo na mama palpável. Eu vou tentar identificar se eu consigo ver o limite desse nódulo, né? Que é um nódulo mais amolecido na palpação, que eu consigo mover esse nódulo, né? Ele é móvel, ele não está aderido e tem uma superfície mais lisa, esse nódulo tem mais características de ser benigno, né? Pode ser um tumor benigno, um tumor filoides, pode ser um cisto da mama, né? Muitas vezes os cistos também crescem e ficam um grande volume na mama. Já os nódulos malignos, na palpação, geralmente eles não conseguem ser bem definidos, a gente não consegue delimitar bem até onde ele está. Eles são muito duros, né, endurecidos, e muitas vezes acaba causando ou uma retração de pele, né, uma retração ali do local, e eles são mais fixos e aderidos. Então, eles se grudam, se aderem aos tecidos ao redor, né? Então, são as características dos tumores malignos. Quais são os sintomas, doutora Daniela, assim, né? Eu detectei. Tem algum sintoma específico do câncer de mama? Assim, que eu possa... Às vezes, eu tô com alguma dor, ou então alguma coisa no meu corpo está diferente, eu não percebi ainda, né? Que tô com câncer de mama. Existem alguns sintomas que... O principal sintoma,
né, do tumor ou do câncer de mama é o nódulo palpável, né? Ainda é o que a gente mais atende no consultório, é a principal queixa ainda hoje é o nódulo palpável, que realmente aí a gente vai acabar fazendo uma biópsia e confirma que é um carcinoma. Então, o principal é o nódulo na mama. Existem outras formas de apresentação do câncer de mama, né? Uma delas também é quando a mama fica muito vermelha, a gente chama que é uma hiperemia, junto com aquele edema, se assemelha muito a um caso de mastite, né? Aquela mama que parece uma mastite, eu já tratei, não melhorou, sabe? Então, aquela paciente que já está há um tempo assim, a gente precisa investigar e ter um diagnóstico diferencial aí, que pode ser um carcinoma inflamatório. Pacientes que têm aquela saída de secreção pelo bico do mamilo, né? Principalmente ela sanguinolenta, sangue vivo, a gente tem que ficar de olho. Ou alguma alteração no mamilo, o mamilo começa a ulcerar, perde a anatomia do mamilo, né? Então ele forma uma crosta, ele ulcera, a paciente ela tem coceira no mamilo crônico, né? Que não passa, que passa pomadas e não melhora. Então, essas são outras formas também de apresentação do câncer de mama. E nesse caso, eu descobri todo o nódulo descoberto, ele vai para a biópsia ou não? Sim, é a maioria, né? Então, vamos lá. A gente vai classificar esse nódulo que vai para uma biópsia a partir do exame de imagem como um BIRADS 4. Pelo menos um 4 ou um BIRADS 5, né? Então, quando a gente tem um nódulo que acaba fazendo os exames, ela vai fazer mamografia, faz ultrassom e através desses exames, esse nódulo vai ser classificado. Existe uma categoria que a gente classifica que é o BIRADS. O BIRADS, então, ele classifica aquele nódulo entre provavelmente benigno, né, com características um pouco mais malignas e se realmente necessita fazer biópsia. Quando a gente tem, então, através desses exames de imagem, um BIRADS 4 ou 5, ele está sendo indicado, então, realizar a biópsia. Então, sim, precisa fazer biópsia. Para poder detectar se ele é maligno ou benigno. Isso. Doutora Daniela, a gente chega num momento do Foca que a gente vai para o Foca no Café. Nós chegamos nessa hora agora, nós vamos dar uma pausa para fazer o Foca no Café. E a gente tem muitos apoiadores. E graças aos nossos apoiadores que o Foca na Causa continua informando, acolhendo as pessoas que estão enfrentando o câncer, para aquelas pessoas que estão cuidando das pessoas com câncer e podendo trazer também os profissionais de saúde para trazer essa mensagem e o conhecimento deles para todos vocês que nos assistem, que nos acompanham. Então, agora, Foca no Café. Nós focamos no Café com a Tranorte, com a Dirmave, com o MIG, com a Futura, com a Madeireira 3 Estados. Nós temos muitos apoiadores e também pessoas da comunidade que nos apoiam. Então, muito obrigada a todos vocês que apoiam o Foca na Causa. E, obviamente, que você também consegue apoiar curtindo, comentando. Vai lá, se inscreve no nosso canal, segue lá no Instagram, que você também ajuda a Foca a chegar nas pessoas que mais precisam desse conhecimento. Então, agora vamos focar no café. Nós já tomamos nosso café, nós já focamos no café, agora está retornando para continuar essa conversa com a doutora Daniela Nezelo, mastologista. Doutora Daniela, nós temos uma estatística no Brasil de que 70% das mulheres são abandonadas por seus companheiros quando elas têm o diagnóstico do câncer. No seu consultório, como é esse dia a dia? É uma verdade, né, Cláudia? A gente tem atendido muitas pacientes, a maioria das mulheres a gente vê que elas vêm acompanhadas de outras mulheres, né, no consultório. Elas vêm acompanhadas de amigas, de vizinhas, né, de familiares, e são poucos casos mesmos que os maridos, né, os cônjuges vêm juntos nas consultas. Nesse caso, doutora Daniela, fica um apelo, né? É um apelo, porque... eu até disse isso num outro podcast, né, num outro episódio, sobre a questão do meu marido, né, que
quando eu estava lá no altar e o padre pergunta, né, para você, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, eu pensei em tudo isso que o padre estava me falando, né, no imaginativo. E quando ele falou na saúde e na doença, eu pensei, lógico, né, é uma gripe, uma gastroenterite, uma febre. É óbvio, eu nunca, nos meus piores pesadelos, imaginei que eu ia passar por um processo do câncer que não teria cura para ele. Né? Então, mas eu decidi cuidar dele até os últimos dias, até o último dia. Então, é uma decisão também você enfrentar junto com essa pessoa que você escolheu por companheiro, que você escolheu por companheira. Então, obviamente que nem todas as pessoas fazem essa promessa, não é? Que está ali diante do altar fazendo. Hoje as pessoas, né, vão se juntar, né, vão juntar as suas escovas de dente e não vão fazer esse juramento. Mas muitas fazem. Sim. E a gente já tem um abalo, né, doutora Daniela, quando recebe o diagnóstico do câncer. E mais o abalo ainda de ser abandonada. Então, esse dia a dia, doutora, está lá no seu consultório, deu o diagnóstico para sua paciente e tem um relato de que ela foi abandonada. Há uma diferença dessa pessoa enfrentar a doença? Há uma diferença no comportamento dela? Acha que ela se abala mais? Nossa, com certeza, né? É um abalo muito grande. E às vezes a gente vê ao longo do tratamento, às vezes no diagnóstico o parceiro ainda fica junto, né? Enfrenta ali, e ao longo do processo do tratamento, que às vezes o tratamento é muito longo, né? Por exemplo, quando a paciente vai para quimioterapia primeiro, né? Antes da cirurgia, ela vai fazer aí 6, 7 meses de quimioterapia. Então, durante esse processo, muitas vezes o cônjuge acaba se afastando durante a quimio. Então, isso também acaba, né, impactando muito para a paciente. E por isso que realmente é muito importante ter um apoio, né, familiares, que busque apoio de outras formas, né? Essa paciente ela vai precisar desse apoio. E hoje também a gente tem a rede feminina, né, nas cidades, que também ajuda muito esses grupos de apoio, que tem outras pacientes que também estão passando por esse processo e elas acabam se apoiando umas às outras. Então a gente também acaba vendo isso como ajuda bastante, né? Buscar essa rede de apoio, né, doutora Daniela? Tem muitas. Aqui nós temos o Giro, e o Negro tem a rede feminina de combate ao câncer. Praticamente em todas as cidades, em São Bento do Sul, né, tem a rede feminina de combate ao câncer. Então, que elas busquem, né, essa ajuda, mas, sobretudo, que os companheiros saibam que é um processo e que tem cura. Muitas vezes tem cura. É um processo que vai, né, ser difícil, mas que vai passar. Isso, muito e que importante. não é preciso passar sozinha. Nossa, com certeza, para essa paciente, para essa mulher, que muitas vezes, né, ela já é mãe, né, tem filhos, né? Então, passar por esse processo sozinha é muito difícil, né? É muito difícil. Então, é muito importante ter o apoio da família, dos filhos, do marido, principalmente. Ao longo do tratamento, essa paciente ela vai perder o cabelo, né? Muitas vezes a quimioterapia vai fazer isso. Muitas vezes essa paciente vai precisar ir para uma mastectomia, né, que é retirada da mama total. Então, como fica essa mulher depois, né, desse tratamento todo? Então, a gente sabe que sim, hoje a gente tem altas chances de cura, né, do câncer de mama, principalmente quando a gente tem um diagnóstico mais precoce, né? Por isso também a importância da gente estar realizando os exames de rastreamento, de prevenção. E então, quanto mais precoce, maior chance que a gente tem de cura. E essa paciente, ela muitas vezes ela vai seguir a vida, né? A gente vê pacientes aí que depois de 5 anos que a gente já considera de cura dessas pacientes, né? E estão super bem e voltam à sua vida normal, né? Ele é um período, né? É um processo de tratamento e cura e que depois vai ser retomado, né? Descobre-se o câncer, faz o tratamento. Em muitos, muitos casos tem cura. Ela vai retomar a vida. E então que esse companheiro, né, esteja ao lado nesse processo. É muito importante, né?
Nossa, com certeza. E hoje a gente fala muito da reconstrução, né? Falando um pouquinho da parte cirúrgica, né? De voltar à autoestima da paciente. Então, como é bacana também a gente depois pensar nessa paciente como forma de reconstruir essa mama, né? Que às vezes elas precisam. Então, saber que sim, a vida depois pode voltar ao normal, que realmente é um processo que vai ter que passar, né? E quanto mais apoio, melhor, né? Então, acho que é muito importante a gente estar aqui e falar nisso e falar em prol do apoio para essas pacientes. Eu não sei se é a palavra correta, respeito, né? Seria o respeito a esse momento que a pessoa está adoecida, né? Tanto do companheiro, quanto dos filhos, dos familiares, porque eu também vejo muitos casos que a mulher está em tratamento, mas continua cuidando do neto ou de alguém, mesmo ainda nesse processo da doença, porque aqui eu acompanho muito isso, né, doutora Daniela? Menos do que a doutora, mas também tem, né? Que não há um respeito, a pessoa está em tratamento, mas ela está andando, então continua limpando a casa, continua cuidando dos netos ou dos filhos, não há um respeito para esse período de recuperação, né, na doença. Então, fica esse alerta, fica esse pedido aqui para que respeitem a doença, né? Tenham cuidado com essa pessoa, olhem com respeito esse período, né? Não é fácil ficar doente, né? É verdade, é verdade. E, doutora Daniela, no meu dia a dia, quais são os cuidados que eu posso ter, né, para prevenir o câncer de mama? Então, a gente deve realizar, né, as mulheres e todos, né, principalmente também todos, a gente deve realizar atividade física, né? Atividade física, hoje a gente vê em todos os congressos, todos os estudos, a importância de estar realizando atividade física. E essa atividade física, ela deve ser regular. Então, deve fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, né? Que a gente divide aí 3 vezes na semana, 50 minutos pelo menos. Uma caminhada com grande esforço, uma corrida, né? Então, a gente também tem que fazer uma atividade que tem um pouco de impacto, né? A musculação também ajuda muito, né? Fortalecer o músculo, né? A gente sabe que reduz muitas doenças também, ajuda. Evitar o cigarro, né? A gente deve evitar fumar. Evitar o uso de bebidas alcoólicas, né? Consumir a menor dose possível. Hoje a gente já não tem mais a dose segura, né? Que antigamente falava, um copo de uma taça de vinho pode, né? Então a gente não tem mais a recomendação que é a dose segura mesmo. A gente orienta que não deva consumir, né? Então, procurar sempre ter um estilo de vida mais saudável, cuidar um pouco da alimentação, ter uma alimentação mais balanceada, rica em frutas, verduras, evitar aqueles alimentos ultraprocessados, condimentados, né, com muita gordura, as frituras também. Existe a carne vermelha, né? É sempre um mito, assim, né? Se deve evitar o consumo. Então, a gente deve usar de modo mais moderado, né? O consumo da carne vermelha também. E realizar os exames, né? Que a gente falou preventivos, né? Fazer a mamografia a partir dos 40 anos e muitas vezes fazer ultrassom se necessário. Esses são os cuidados que eu devo ter na minha vida. Eu costumo dizer, eu não gosto muito da academia, mas hoje eu vejo que é como fosse um remédio. Eu vou porque é como se fosse um remédio, né? Eu estou evitando alguma coisa, fortalecimento do músculo nas pernas, né? A gente se sente melhor, se sente mais ágil, e isso faz com que... Eu até vi aquele rapaz, o Kaique... agora esqueci o nome do ator, mas ele teve um atropelamento e o que salvou ele foi a condição física dele, né? Porque não era para ele estar mais aqui. E como ele era um atleta, né? Assim, além de ator, ele é um atleta, ele corria, fazia musculação, tinha uma atividade física bem intensa, foi o que salvou ele, né? Então, isso que fica, né, de exemplo para todos nós, né? Quando você tem uma condição física boa, você vai conseguir enfrentar melhor alguns adventos que venham surgir aí, né? E falando um pouquinho da importância, novamente, da atividade física, as pacientes, por exemplo, que estão em tratamento em quimioterapia, né, durante a quimioterapia, as pacientes que fazem atividade física durante esse tratamento, elas têm uma recuperação muito melhor. Tem menos efeitos colaterais da quimioterapia, né, e elas ficam melhores, né, melhora a qualidade de vida. Doutora Daniela, tem um momento que a doutora dá o diagnóstico do câncer para o paciente. Sim.
E nesse momento, né, que se dá o diagnóstico, eu recebi esse diagnóstico do câncer. Quais são os primeiros passos no tratamento? O que eu devo procurar, né, a partir do momento que eu descobri que estou com câncer? Quais são os primeiros passos para iniciar esse tratamento? Primeiro momento, quando a gente dá um diagnóstico, né, paciente que fez uma biópsia, que confirmou através da biópsia que é um carcinoma, né, que é um tumor de mama maligno, o segundo exame, acho que mais importante, né, para o câncer de mama, é um exame que a gente chama de imunohistoquímica. Então, a imunohistoquímica é um exame complementar da biópsia, que deve ser solicitado, e ele que vai me dizer o grau do tumor, né, o perfil do tumor. Então, a partir dele, a gente consegue saber como é o comportamento do tumor. E aí, a partir dele, a gente consegue definir o melhor tratamento para a paciente. Muitas vezes, dependendo do estadiamento, né, que a gente chama de estadiamento clínico. Então, a gente vai ver o tamanho do nódulo na mama, se eu tenho algum grau de comprometimento dos linfonodos axilares, né, que faz parte do estadiamento do câncer de mama. A gente vai ver se essa paciente precisa realizar exames do corpo inteiro, né? Por exemplo, ultrassom abdominal, uma tomografia, né? Então, a partir disso, a gente acaba solicitando os exames complementares. Então, vai depender do resultado da imunohistoquímica, esses exames de estadiamento, e aí a gente consegue, então, ter o perfil da paciente. Doutora Daniela, eu agradeço muito, né, a sua vinda aqui, a disponibilidade do seu tempo para o Foca na Causa. E chegou o momento da doutora olhar para aquela câmera e passar a sua mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. É toda sua aquela câmera. Muito obrigada, Cláudia, pelo convite. Um prazer estar aqui no Foca na Causa. Achei esse projeto maravilhoso. Pode contar sempre comigo. E eu acho que é muito importante, né, deixar o último recado aqui, sim, que o câncer de mama, ele tem uma taxa de cura, né? A gente não pode esquecer disso. A gente tem que fazer nossos exames preventivos, a gente deve fazer o nosso rastreamento, fazer o nosso autocuidado, né? Fazer atividade física, ter um controle da nossa alimentação, evitar o cigarro, evitar o uso de bebidas alcoólicas, fazer os exames periódicos, né, para a gente ter uma vida melhor, né? E a paciente hoje tem um diagnóstico, saber que ela não está sozinha, né? Contar sempre com o apoio de familiares, de amigos, nem que seja uma vizinha, né? Uma vizinha que está do teu lado. Isso é muito importante para o tratamento. E saber que essa fase vai passar, né? Que é uma fase da vida, né, que faz parte, e que depois de lá, mais adiante, a gente fala de novo com essa paciente e que sempre vamos tirar coisas boas, né, dessas experiências que ela acabaram passando, e que nós estamos sempre aí também para ajudar, né. Muito obrigada, doutora Daniela Anizello, por estar aqui conosco no Foca na Causa. Sempre que quiser, as portas estão abertas aqui no Foca Verna. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. E para você que está acompanhando o Foca na Causa, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, difunda essa ideia com mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo episódio.